Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade às nossas aulas de sistema reprodutor feminino, com o assunto Fisiologia Sexual Feminina, onde iremos aprender sobre o controle da atividade hormonal do ciclo menstrual. Então, preste muita atenção! Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Para entender esse assunto, é importante ressaltar que nós temos glândulas que participam desse processo, glândulas produtoras de hormônio que participam desse processo. Uma glândula endócrina, que é a hipófise, também tida como uma glândula mãe ou glândula mestre, pelo fato da hipófise controlar a atividade de diversas outras glândulas do corpo, e uma glândula mista, ou duas glândulas mistas, que na verdade são os ovários. Porém, a gente vai falar da função endócrina dessas glândulas, tá? Os ovários que produzem hormônios ovarianos que participam do ciclo menstrual das mulheres. Bom, a hipófise, ou mais precisamente a adenohipófise, como já havia dito, é uma glândula mãe que produz, nesse caso aqui, dois hormônios importantes, o FSH e o LH. O FSH também é chamado de hormônio folículo estimulante. Por que recebe esse nome? Porque ele estimula o desenvolvimento do folículo. Bom, o FSH, via corrente sanguínea, chega até o ovário e estimula, como eu falei para vocês, o desenvolvimento do folículo. Folículo é nada mais, nada menos do que um ovócito rodeado por células foliculares. Lembrando que o ovócito é a célula fértil, a célula que no futuro pode vir a ser fecundada, e as células foliculares são as células estéreis. Todas essas células presentes aqui no ovário, tá? Num primeiro momento, nós temos então o ovócito primário, que ainda é uma célula 2N, uma célula diploide, que irá sofrer um processo de meiose, produzindo o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, no momento da fecundação, irá se transformar no óvulo e logo posteriormente a isso, na célula ovo ou zigoto, que pode vir a se desenvolver em um embrião. Tá? Porém, vamos recapitular aqui. O FSH, via corrente sanguínea, FSH que é secretado pela hipófise anterior, via corrente sanguínea, chega ao ovário e estimula o desenvolvimento do folículo. Tá? O ovócito primário vai dar origem ao ovócito secundário. E essas células foliculares começam a se desenvolver, começam a aumentar em quantidade ao redor aqui desse ovócito. Tá certo? O FSH estimula esse processo. Ao mesmo tempo que isso acontece, o FSH estimula o ovário a produzir um hormônio ovariano que é o estrógeno. Estrógeno é aquele hormônio que estimula o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, tá? Todas aquelas características físicas, fisiológicas que caracterizam o sexo feminino são estimuladas por esse hormônio aqui. Um hormônio importante, inclusive, na puberdade das meninas, no processo de puberdade, onde elas começam a sofrer essas mudanças em relação à estrutura física, ao funcionamento do corpo e até mesmo mudanças comportamentais. Mas, enfim, o estrógeno irá atuar diretamente no útero, mais precisamente no endométrio, que é a parede interna do útero, estimulando o desenvolvimento desse endométrio, estimulando no sentido de aumentar o número de células endometriais. Aumenta o número de células do endométrio. Eu passo a ter um primeiro desenvolvimento do endométrio. Por que que isso acontece? Porque o útero precisa se preparar para no futuro, talvez, receber um embrião, caso ocorra a fecundação. Bom, o estrógeno, que estimulou o desenvolvimento do endométrio, também funciona como seu
próprio fator regulador. Um processo que a gente conhece como feedback negativo, ou retroalimentação. A grande quantidade de estrógeno no sangue inibe a hipófise anterior no sentido de secretar o FSH. Então, a própria grande quantidade de estrógeno no sangue regula a liberação de FSH. Se eu não tenho mais produção de FSH, obviamente que eu não tenho mais produção de estrógeno. Então, como eu disse, ele faz a sua própria regulação, ele se autorregula. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos o estímulo da adenohipófise em secretar o LH. LH que é chamado de hormônio luteinizante. Esse hormônio estimula a formação do corpo lúteo. Vamos entender isso então. A adenohipófise ou hipófise anterior, que se localiza na base do cérebro, mais precisamente apoiada sobre o osso esfenoide, secreta o LH, que via corrente sanguínea estimula a ovulação, a expulsão do ovócito secundário, tá? Então, provavelmente lá no 14º dia do ciclo menstrual, a mulher menstruou hoje, o primeiro dia de menstruação foi hoje, você conta dali para frente 14 dias, provavelmente nesse 14º dia, ela vai estar realizando isso aqui, ó, processo de ovulação. É o período fértil, né, inclusive. 4 dias antes, 4 dias depois da ovulação é o período fértil da mulher, é o período que ela tem mais chance de, obviamente, do óvulo ser fecundado, né, e, consequentemente, de gerar uma gestação. Bom, mas enfim, ocorre a ovulação, a expulsão do ovócito, que vai cair aqui na tuba uterina, tá? Esse ovócito, quando cai na tuba uterina, pode ser fecundado aqui mesmo dentro da tuba, começa a passar por um processo de desenvolvimento embrionário, por quê? Ocorreu fecundação, espermatozoide mais ovócito, ocorre a fecundação, forma-se a célula ovo ou zigoto, que é uma célula diploide, 2N. E essa célula vai começar a sofrer mitose, né, se desenvolvendo, formando um embriãozinho, que num primeiro momento vai se instalar lá no útero, tá? Esse processo de desenvolvimento embrionário, chamado de segmentação ou clivagem, vai dar origem ao que a gente chama de blastocisto. O blastocisto irá se instalar aqui na parede do útero. Isso se ocorrer fecundação e o embrião começar a ser formado, tá? Esse processo de instalação do blastocisto na parede uterina é chamado de nidação. Caso ocorra nidação, essa estrutura amarelada, que é o chamado corpo lúteo, permanece no ovário por um determinado tempo, por alguns meses, tá? E esse corpo lúteo continua a produzir os hormônios ovarianos, que é o estrógeno e a progesterona. Lembrando que ocorreu a ovulação por estímulo do LH, as células foliculares que sobraram constituem o corpo amarelado ou corpo lúteo. Esse corpo lúteo é quem vai estar produzindo estrógeno e progesterona. A progesterona é estimulada também pelo LH. A produção de progesterona é estimulada pelo LH que chega até o ovário. Progesterona é um outro hormônio ovariano que também vai atuar no útero, preparando o útero para uma possível gestação. Prepara o útero de que forma? Vai fazer com que o útero com que ocorra uma produção de células, de glândulas no útero e também de vasos sanguíneos. Então nós teremos o desenvolvimento glandular e o desenvolvimento de vasos sanguíneos no útero. Primeiro atuou o estrógeno, um aumento de número de células. Depois, a progesterona, promovendo um aumento do número de glândulas e também de vasos sanguíneos. Nesse momento, o útero está pronto para receber aquele embriãozinho que eu falei para vocês, o blastocisto. Tá? O útero estando desse jeito que eu falei, rico em células, em vasos, em glândulas, o blastocisto consegue se ligar a ele, se instalar e terminar o seu desenvolvimento aí. Tá? Caso isso não ocorra,
Caso não ocorra a fecundação, caso não ocorra a implantação do blastocisto, tá? O corpo lúteo regride, estrógeno e progesterona em pequena quantidade vão diminuindo a sua produção, não conseguem mais manter o endométrio desenvolvido, o endométrio descama, é a menstruação, tá joia? O ciclo menstrual normal, o ciclo menstrual corretinho, ocorre a cada 28 dias, tem duração de 28 dias, tá? Então, eu tenho eliminação dessas células, tenho eliminação de sangue, tenho eliminação inclusive do ovócito secundário que não foi fecundado, tá joia? Aí o que acontece? Hipófise anterior começa a secretar novamente o FSH, estimula o estrógeno, começa a secretar novamente o LH, que estimula progesterona, temos então um novo ciclo menstrual. Tá joia, pessoal? A nossa videoaula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos. Tchau!